Olá, pessoal. A convidada de hoje do Diálogo Aberto é a juíza de direito, doutora Lorena Ocampos. O tema audiência de custódia e pacote anticrime. Sejam todos bem-vindos. Professora Lorena está chegando aqui agora. Já enviei o convite. Professora Olá, Lorena Ocampos, boa noite. tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Tudo ótimo. Prazer em É estar aqui. um prazer também. Para nós que fazemos o diálogo aberto, é uma honra recebê-la. O prazer foi todo meu, é todo meu. Obrigada pelo convite aqui pelo Instagram. Vai ser ótima a nossa conversa. Espero que todos que estejam nos assistindo também gostem bastante do tema que a gente vai conversar aqui hoje. Com certeza. Doutora Lorena, a senhora que fica aí em Brasília, né? Isso. Esse programa Diálogo Aberto foi criado pelo meu pai, saudoso deputado federal Jackson Pereira, e enquanto ele exerceu o mandato de deputado federal em Brasília, eu morei com ele em Brasília, guardo muito boas lembranças aí da cidade. Ai, que maravilha. Não, Brasília, eu sou muito suspeita para falar, na verdade, porque eu nasci em Brasília, fui criada em Brasília, moro em Brasília. Então, assim, eu gosto muito, muito de Brasília, então eu sou muito suspeita. Geralmente as pessoas que vêm de fora para cá estranham muito, né, a estrutura de Brasília, porque tem as quadras, tem tudo. Mas depois que você se acostuma, você vê que a qualidade de vida de Brasília é diferenciada. É muito bom morar aqui, muito bom mesmo. Com certeza. Então, vamos lá. A nossa convidada especial de hoje do Diálogo Aberto é a doutora Lorena Ocampos, né? Ela, juíza de direito substituta no Tribunal de Justiça, no Núcleo de Audiência de Custódia, tomou posse aos 26 anos de idade, né? Foi servidora pública, né? Outros cargos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e também foi servidora do Ministério da Saúde. Passou em concursos da ANAC e STJ, mestrando em Direito no curso de mestrado acadêmico, área de concentração em Direito Constitucional Penal pelo Instituto Brasiliense de Direito Público de Brasília, especialista em Direito pela União Pioneira de Integração Social, professora das disciplinas de processo penal e sentença criminal. O nosso tema escolhido para a nossa conversa de hoje, não é? Audiência de custódia e pacote anticrime. Não é? Então, assim, para começar aqui, professora Lorena, eu gostaria que você explicasse aí um pouco bem breve, né? Assim, o que é uma audiência de custódia, né? Perfeito. Bom, pessoal, como o Rodrigo falou, eu sou juiz aqui no DF desde 2014, atuo até setembro eu atuei no núcleo de audiência de custódia, agora eu estou num período de férias e afastamento, mas eu fiquei por quase 4 anos e meio nesse núcleo daqui que concentra a realização das audiências de custódia. Basicamente, a gente utiliza essa terminologia da audiência de custódia para aquela apresentação pessoal de quem acabou de ser preso, já ir ao encontro do juiz, em que em uma audiência estarão presentes tanto o órgão acusatório, que é o Ministério Público, quanto a defesa daquele preso, seja exercida por um advogado particular, seja exercida pela Defensoria Pública, em que todos estarão ali reunidos, nós vamos ouvir aquele preso, nós vamos ali verificar todos os dados, ver se está tudo certinho com o que consta no auto de prisão em flagrante. Nós vamos conferir também como que foi o momento que ele foi preso, se houve algum ato de abuso, algum ato de agressão. Nós vamos ler também todo aquele auto de prisão em flagrante que nos foi remetido para ver se aquela prisão ocorreu de uma forma regular. E caso ela tenha ocorrido de uma forma legal, se estava dentro das possibilidades de prisão, se ele precisa continuar preso
ou se ele pode responder a um eventual processo em liberdade solto. Então, nós temos esse Instituto da Audiência de Custódia que a temática, ela tem a correlação com o pacote anticrime, que foi essa nova lei que alterou o Código de Processo Penal, que entrou em vigor em janeiro desse ano de 2020, porque foi pela Lei 13.964 que a audiência de custódia foi formalmente incluída dentro do nosso Código de Processo Civil. Mas como, até pelo meu argumento, pela minha demonstração aqui, vocês podem perceber que ela já ocorria anteriormente, tanto que eu falei que eu já estava há 4 anos e meio fazendo a audiência de custódia, porque nós fazemos desde 2015. Porque a obrigatoriedade na sua realização, em que pese tenha sido muito positiva, né, a inserção do Instituto dentro do Código de Processo Penal, nós já realizávamos, porque nós somos signatários de algumas legislações, tratados e convenções internacionais, como o Pacto São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Nós já somos signatários há muitos anos, desde 1992, e nesses tratados internacionais prevêem a necessidade de que alguém que seja preso, qualquer pessoa que seja sem demora encaminhada à autoridade competente para analisar aquela situação, em que no Brasil a autoridade competente é o juiz, por conta da nossa legislação interna, então teria que ser encaminhado sem demora para que logo se analisasse a situação do preso. Então nós começamos a fazer a audiência de custódia. Muito se criticou, à época, essa terminologia, porque mais se encaixaria, e muitos ministros do STF falaram isso na época, mais se encaixaria a terminologia de audiência de apresentação. Eu estou apresentando para uma audiência alguém que foi preso. No entanto, a terminologia que ficou convencional, clássica, que ficou pública, foi a audiência de custódia. E aí acabou sendo inserida essa nomenclatura dentro do Código de Processo Penal. Por que que criticam? Porque parece que é uma audiência para custodiar e não uma audiência para se decidir, uma apresentação para se decidir sobre a prisão. Então, alguns criticam a terminologia, mas agora já era, assim, né? A gente já usa audiência de custódia mesmo. Então, basicamente é isso. Uma apresentação pessoal a todos os integrantes, Ministério Público, Defesa, Magistrado, para a gente decidir o que vai acontecer com aquele preso. Se ele está preso legalmente, regularmente, ou, e se tiver preso regularmente, se ele precisa continuar preso ou se ele pode ser colocado em liberdade. É basicamente, em linhas gerais, isso. Ok. Doutora Lorena, eu quero avisar aqui para os seguidores que estão nos acompanhando, pode enviar perguntas aqui para a professora Lorena. O tema escolhido de hoje foi audiência de custódia e pacote anticrime. Pode enviar perguntas aqui, pessoal. Já chegou aqui a primeira pergunta, doutora Lorena, do seguidor aqui, Arthur Castro, ele perguntando a sua opinião sobre o juiz de garantia. O que acontece? O que a gente não pode confundir? Nós tivemos a inserção também pelo pacote anticrime da figura do juiz das garantias. Então, se a gente abrir hoje o Código de Processo Penal, do nosso artigo 3º-A até o 3º-F, nós temos lá, do juiz de garantias. O que é, também em linhas gerais, o juiz das garantias? Eu separar aquele juiz que vai ficar responsável por deferir medidas, analisar o tempo do inquérito, verificar se aquele inquérito é regular, se há ali alguma causa de trancamento daquela investigação, nesta fase pré-processual, quando alguém ainda está sendo investigado. E o juiz que efetivamente vai julgar, o juiz que efetivamente vai fazer a audiência para ouvir vítima, testemunha, fazer interrogatório e proferir a sentença, vai ter que ser um juiz diferente do que esse que atuou numa fase pré-processual, na fase ainda da investigação. Então, o juiz das garantias seria, continua sendo o próprio juiz, por exemplo, eu fiz o concurso para magistratura e passei. Só que dentro do meu órgão, dentro do TJDFT, aqui em Brasília, nós teremos a divisão de juízes que terão a competência para atuar na fase da instrução e juízes que terão a competência para atuar apenas
na fase do inquérito. Então, quando a gente abre o terceiro B, quando a gente abre lá no Código de Processo Penal, o que, que o juiz das garantias faz? Por exemplo, se o delegado precisa de um mandado de busca e apreensão para entrar na casa de alguém, se um delegado precisa prender alguém ainda na fase da investigação, tudo isso vai ser analisado pelo juiz das garantias, o juiz da fase do inquérito policial. Audiência de custódia se refere à prisão em flagrante, em que eu preciso decidir se a pessoa presa em flagrante vai continuar em flagrante ou não, se esse ou não, o juiz das garantias, na função de fazer a audiência de custódia na situação da prisão em flagrante, é do juiz das garantias. Nesse momento da fase pré-processual. Tá me ouvindo, Rodrigo? Não sei se deu uma travada. Professora, está me ouvindo? Oi, tô aqui. Oi. Tô Pronto, agora aqui. voltou, Uhum. agora voltou, agora voltou. Agora voltou. Tá me Tá, ouvindo? tava perguntando se tinha dado uma travada. Pronto. Tá, o Rodrigo, você ouviu a minha explicação? Ouvi, Então, aí ouvi. isso foi do juiz das garantias. Aí ele perguntou qual a minha opinião. Sim, É. eu sou favorável ao juiz das garantias, uma vez que nós temos essa questão, principalmente com a questão do sistema acusatório, da gente fazer uma divisão de funções mesmo, entre aquele juiz que efetivamente vai instruir o processo e o juiz que vai decidir. Quando aqui é uma estrutura própria, quando eu tenho uma estrutura própria aqui no Distrito Federal, em que eu tenho um núcleo que se faz a audiência de custódia, eu já acabo sendo uma juíza diferente daquele que vai julgar o processo, porque aqui hoje, quando eu faço a custódia, eu, após realizar a audiência, eu remeto esse auto de prisão em flagrante para a vara que irá instruir o processo posteriormente. Mas na estrutura do juiz das garantias, a gente vai ter uma ampliação dessas funções no momento pré-processual apenas para esse juiz incumbido de analisar questões antes da denúncia, antes do oferecimento da queixa-crime. Agora, doutora, você vê como positivo o juiz de garantias? Então, Sim, sim, mas assim, a positivo, né? gente tem que ter muita atenção, porque essa questão ainda vai ser decidida pelo STF, para ver se o juiz das garantias é constitucional ao nosso ordenamento, porque essa estruturação de juízes diferentes entre fase pré-processual e processual, isso já existe em outros países. Mas isso está suspenso, nem chegou a entrar em vigor, nós não temos na prática essa estruturação do juiz das garantias. Antes mesmo de entrar em vigor, que seria dia 23 de janeiro, houve uma suspensão numa cautelar pelo STF, e aí no dia 21 de janeiro foi suspenso. Nós não sabemos como é o juiz das garantias efetivamente na prática, está pendente de análise pelo STF. O ministro Luiz Fux tomou posse como presidente e no segundo semestre agora de 2020 ele não pautou essas ADINs, então vai ficar para o ano que vem, no mínimo o ano que vem, para essa decisão. Então nós não conheceremos ainda o que é o juiz das garantias na prática em 2020. Nós vamos ter que aguardar essa análise pelo STF. Ok. Agradecer aqui a audiência, aqui, professora Ana Salazar, lá da Itália. Lá já está um horário bem avançado e Sim, ela sim. está dizendo que está acordada, estava só esperando por essa live. Perfeito, que ótimo. Lá acho que são 5 horas de diferença, né? Eu acho que São estão 5 cinco horas. horas na frente. Sim, sim. Obrigado, Ana Salazar, aí, pelo prestígio. Doutora Lorena, obtenção de prova através de WhatsApp
é considerada prova ilícita? Então, Rodrigo, essa foi perguntas, né, que chegaram. O É. que que a gente tem? Essa questão da obtenção da prova pelo WhatsApp depende qual vai ser o momento e como que ela vai ser obtida. O que o STJ já decidiu a respeito disso? Se eu tiver uma situação de prisão em flagrante, como nós estamos tratando aqui, no momento da prisão em flagrante, o delegado, por exemplo, e os agentes de polícia, eles podem até apreender, né, levar para a delegacia o que estiver ali com a pessoa presa. Então, vamos supor que o João está praticando o delito de tráfico de drogas. No momento que ele foi preso, ele estava portando a droga, portando um celular, portando dinheiro, tudo ali com ele. Isso tudo vai ser encaminhado para a delegacia, mas a situação de flagrante, por si só, não autoriza que o delegado entre no WhatsApp, porque nós temos o sigilo dos dados, e isso inclusive se encontra na Constituição Federal. Então, numa situação de flagrância assim, o que o delegado vai fazer? Ele já tem o celular, ele vai manter o celular apreendido e vai fazer um pedido para o juiz com competência para análise daquela situação, para que o juiz defira que o delegado entre no WhatsApp do preso. E aí, se for deferido, ele pode entrar tranquilamente. Outra situação que a gente vê muito na prática também, aí já é do mandado de busca e apreensão. Então, vamos supor que o José está praticando tráfico de drogas, mas a gente sabe que a casa dele é um ponto de tráfico de drogas, que lá na casa ele comanda o tráfico pelo telefone, por computador, né, acorda ali com os clientes a respeito da distribuição das drogas. E aí o delegado, fazendo essa investigação, pediu para o juiz para que ele expedisse um mandado de busca e apreensão para ele ir na casa do José. Aí já é uma situação diferente, porque a partir do momento que o juiz autorizar que o delegado vá na casa do José para apreender tudo que lá tem a relação com o tráfico de drogas, o aparelho celular vai estar incluído. E aí o delegado vai poder acessar o WhatsApp e os outros dados que constam do celular. Então, depende muito de como ocorreu a apreensão do celular para que o delegado possa ou não entrar e verificar esses dados, para ver se vai ter uma autorização judicial para quebrar o sigilo ou se já foi dada anteriormente uma autorização judicial para que se entre no WhatsApp. Certo. Doutora Lorena, então, se vamos dizer que tem uma autorização judicial lá para você ver lá alguma prova no WhatsApp. E se tenha um encontro fortuito de provas. Você vai lá para investigar um crime e acaba encontrando outro. Como é que fica, professora? E aí, mais uma vez, aí tem que ver se houve essa autorização. Se tiver essa autorização, a jurisprudência ela já permite esse encontro fortuito, né? E aí isso vai ser analisado, claro, numa fase processual, vai ter que ver exatamente qual foi esse dado colhido, como que é, o que o delegado fez posteriormente com essa informação, para verificar a credibilidade dessas outras provas que foram encontradas. Mas, de regra, se já teve uma autorização judicial, poderá haver um encontro fortuito também de provas. Isso não acarretaria numa ilicitude. Ok. Professora, chegou aqui uma pergunta aqui da Úrsula. Ela pergunta, na questão do iPhone, a pessoa que sofre apreensão do bem pode ser obrigada a pôr o dedo, porque nem sempre conseguem desbloquear. Não, então, aí isso entra na mesma coisa que a gente falou sobre o sigilo de dados, né? Por que teria interesse em desbloquear o celular? É exatamente para ver o e-mail, para ver o WhatsApp, para ver o Telegram, outros meios de comunicação, para ver o que a pessoa, com quem que a pessoa estava se comunicando. Então, mais uma vez, quando uma pessoa é presa em flagrante, ela não é obrigada a colocar o dedo, porque isso haveria a necessidade de uma autorização judicial prévia para que os agentes de polícia e delegados pudessem acessar o conteúdo do celular. Mas, como eu disse, diferente é se já houver uma autorização judicial e aí o agente já tem a possibilidade de apreender aquele celular, e aí nem vai precisar, na verdade, desbloquear com o dedo, porque eles vão conseguir acessar pelos seus meios tecnológicos e etc. Eles vão acessar os dados do celular de qualquer forma. Professora Lorena, tem uma polêmica
atualmente, uns defendem a audiência de custódia por videoconferência. Como a senhora vê isso? Então, a gente hoje fica complicado, Rodrigo, porque nós não estamos numa situação de normalidade, né? Nós estamos numa situação que acho que ninguém imaginava que a gente ia passar em 2020, pelo menos não em 2019 a gente não imaginaria. Então, o que que nós temos? Quando a gente trata da audiência de custódia e a gente olha as legislações internacionais que eu falei, e os tratados e convenções, eles falam que tem que ser uma apresentação pessoal. Então, a apresentação pessoal não abre margem para videoconferência, é apresentar pessoalmente. Então, a regra, vamos falar numa situação de normalidade. Numa situação de normalidade é eu ter que levar a pessoa presencialmente ao juiz, ao Ministério Público, à defesa. Numa situação de normalidade, nós não temos a possibilidade da videoconferência, porque só a olho nu que nós conseguimos observar muitos detalhes no momento de conversar com o preso e verificar a integridade até física, corporal desse preso. Então, classicamente, na normalidade, a doutrina e até mesmo o Conselho Nacional de Justiça sempre foram contra a realização da videoconferência. Se nossos espectadores jogarem hoje no Google audiência de custódia por videoconferência, a maior parte dos resultados da pesquisa na situação de normalidade vai ser contra. Parecer técnico do Conselho Nacional de Justiça contra, doutrina pesada sendo contra, dizendo que o que realmente abarca a humanização do procedimento, que é a apresentação, tem que ser presencial. Isso numa situação de normalidade, mas agora a gente vem para uma situação da pandemia, que aí as coisas se complicaram um pouco, porque a gente viu a impossibilidade da apresentação pessoal, por algo que antes a gente não imaginava, né? E, por exemplo, aqui no Distrito Federal nós suspendemos a apresentação pessoal e assim foi na maioria dos estados desde o dia 17 de março. Então a gente já está indo aí para, já estamos indo para outubro, ou seja, nós já estamos há muitos meses, né? Vamos completar 7 meses sem realizar a apresentação pessoal. Então, essa discussão da videoconferência, ela se tornou ainda mais intensa, porque ela retornou nesse período de pandemia. Muitos dizendo, poxa, mas nem agora, em que eu não consigo fazer presencial, por que que eu não faço pela videoconferência para ser um meio termo? Eu não vou deixar de apresentar, que traz sérios prejuízos ali ao procedimento, o procedimento não está sendo feito, mas eu também não tenho como ser presencial porque aumenta o risco de transmissibilidade do novo coronavírus. Então vamos adotar um meio termo, videoconferência. No entanto, o Conselho Nacional de Justiça continuou sendo contra. E ele tem uma norma, uma resolução que foi emitida em junho desse ano, regulamentando as audiências criminais nas varas criminais por videoconferência. Em que situações elas podem ser feitas? Mas o artigo 19 da resolução proibiu expressamente, vedou expressamente a possibilidade de realizar audiência de custódia por videoconferência. O que fizeram? Levaram isso para o STF. Então, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, vendo exatamente essa necessidade de chegar a um termo, já que não dá para fazer presencial, decidiu ajuizar o Maddim e encaminhou o tema para o STF, para ele decidir se pode fazer por videoconferência ou não. No entanto, isso ainda não foi julgado, nem a cautelar. Ainda está pendente de análise pelo STF. Então, nós não temos uma resolução nesse sentido. O que nós temos é uma norma que veda totalmente, que é a norma do CNJ, e assim os tribunais não estão fazendo por videoconferência. Não estão fazendo. Certo. Professor, chegou aqui uma pergunta aqui do seguidor aqui, Ronan. Ele pergunta, doutora, posso me recusar a colocar a senha no aparelho sob o argumento de não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo? É no mesmo sentido que a gente falou do dedo, né? Seria acessar, então caminha no mesmo sentido que nós comentamos sobre colocar o dedo ou colocar a senha. De regra, não. Também, de acordo com esse princípio constitucional que ele citou,
mas exatamente porque existe um sigilo dos dados que constam naquele celular e que então pode-se apreender o celular na situação de flagrância, mas isso vai depender de uma autorização judicial para ver o que tem dentro daquele celular, por exemplo, o WhatsApp, que é o mais comum. Mas se já tiver uma autorização judicial prévia, aí eles vão acessar o celular de qualquer modo. Então, ok. Então está respondido também aí a pergunta do Diego, que foi mais ou menos nesse caminho. Professora, chegou aqui uma pergunta aqui da minha mãe, que está assistindo a live, tá? Marta Pereira. Ela pergunta, doutora Lorena, quem pode participar da audiência de custódia? E ela pergunta também, qual o papel do advogado na audiência? E ela ainda complementa, parabéns pelo seu grande desempenho na magistratura. Marta, um abraço para você. Muito obrigada pelo elogio. Vamos então à sua pergunta. Bom, quem pode participar da audiência? Como nós citamos, todo mundo tem que estar presente, né? Tem o juiz, que é quem vai ter que analisar a situação do preso, quem vai efetivamente decidir sobre o que vai acontecer na situação daquele preso, se ele vai continuar preso ou não, se aquela prisão foi regular ou não. Mas para isso, antes do juiz decidir, ele precisa ouvir as partes. Quem são as partes? Ele vai ter que ouvir o Ministério Público, que vai estar ali verificando e manifestando pela prisão ou não, manutenção ou não da prisão daquele preso. E nós teremos a parte da defesa, porque o preso, no processo penal, ele não pode ficar sozinho. Como nós temos toda uma força estatal contra o preso, porque nós temos o quê? A instituição da polícia, que é uma força estatal, nós temos o Ministério Público na Ação Penal Pública, que é uma força estatal. Então, o preso, ele não pode ficar sozinho tendo que se defender contra essa força estatal. Então, no processo penal, nós temos como obrigatória a participação de uma pessoa habilitada para tanto, que é a figura da defesa técnica, que é a figura daquele que estudou direito, tirou a AB e, portanto, tem habilitação técnica e jurídica para defender aquela pessoa. Pode ser um advogado particular, ou se aquele preso não tem condições de contratar um advogado, a Defensoria Pública vai assistir aquele preso, vai dar a assistência necessária. Então, qual é o papel do advogado no momento da audiência? O advogado, ele vai ficar atento para ver se aquele cliente dele foi preso da forma devida. Porque ele pode olhar para tudo que está escrito naquele auto de prisão em flagrante e verificar que tem alguma irregularidade, tem alguma ilegalidade, tem alguma inconstitucionalidade, não era para ter entrado na casa dele, ou então não era uma situação de flagrância, porque nós temos algumas espécies de situação de flagrância que tem que estar presente. Ele vai verificar se o delegado fez tudo da forma correta na delegacia, se fez todas as formalidades, porque o Código de Processo Penal nos traz tudo que o delegado tem que fazer, o delegado de polícia tem que fazer quando ele prende alguém. Então, o delegado pode conferir se ele fez tudo de acordo com a lei. Ele vai conferir se o cliente dele está machucado, se sofreu alguma agressão, se passou pelo exame de corpo de delito exatamente para verificar como foram essas agressões, para que a gente possa tomar providências no momento da audiência. E o advogado vai tentar também pleitear a soltura. Mesmo que aquele auto de prisão em flagrante esteja todo regular, o advogado, no momento posterior, vai tentar que o cliente dele responda em liberdade. Então, vai falar, olha, eu estou pedindo aqui a liberdade dele por conta disso, 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 e vai usar a jurisprudência, usar a argumentação jurídica, usar o que ele estuda, usar as condições pessoais daquele que está preso para conseguir convencer o juiz de soltar e que ele fique solto aguardando o julgamento do processo. Que aí pode ser que ele cumpra algumas condições também. Mas, mais ou menos, em linhas gerais, esse é o papel do advogado na audiência de custódia, que é um papel importantíssimo, exercido tanto pelo advogado constituído, bem como pode ser também pela Defensoria Pública. Então, tem um papel muito importante na defesa dos direitos daquele que está preso e para verificar se consegue a soltura dele após a audiência. Professora, chegou aqui uma pergunta do seguidor Diego. Ele diz o seguinte, doutora, é possível pedir a nulidade das prisões por ausência de audiência de custódia? Então, o que ocorre? Nesse período da pandemia, a gente não está fazendo o mesmo. Ninguém vai declarar nenhuma nulidade de prisão pela ausência de audiência de custódia, porque, como eu citei,
aqui no Distrito Federal e é a realidade de muitos estados. Desde o dia 17 de março não estamos fazendo audiência de custódia. E em outros estados, apesar de mudar a data, também não estão fazendo audiência de custódia. Por quê? Porque existe uma autorização por parte do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta também essa matéria de audiência de custódia na Resolução 213, mas eles pediu recomendações. Se você pesquisar, é a recomendação 62 do CNJ, alterada pela recomendação 68 também do CNJ. Nessa recomendação, ele coloca que é uma motivação idônea você não fazer a audiência de custódia nesse período do novo coronavírus, em razão de questões de saúde da alta transmissibilidade, porque na sala da audiência fica muita gente. Fica o juiz, fica o promotor, fica a defesa, fica o preso, fica a escolta do preso, fica os servidores do tribunal. Então, assim, são 10 pessoas ou mais dentro de uma audiência, não tem como a gente manter no período que nós estamos. Então, houve uma autorização para que se utilizasse como uma motivação idônea a não realização da audiência de custódia. Então, nós não estamos falando. Então, nulidade e ilegalidade nesse período da pandemia já não tem como falar. Mesmo que a gente retorne para uma situação de normalidade, essa questão da nulidade da prisão ou não também vai ser julgado pelo STF, porque o artigo 310, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que fala exatamente a respeito disso, Diego, que a ausência da audiência acarreta no relaxamento da prisão, que é ali reconhecer a ilegalidade da prisão. Isso também está pendente de julgamento no STF. Na mesma ADIM que entrou a respeito do juiz das garantias, também suspendeu essa previsão da ilegalidade. Então, como eu disse, não está pautado para 2020, nós vamos ter que aguardar a nova pauta do STF para 2021, para ver se esse tema será pautado para que o STF, então, diga a palavra final a respeito dessa consequência que é a ilegalidade pela não realização da custódia. Ok. Agradecer aqui a presença na live da empresária aqui no estado do Ceará, presidente do Ceará Convention Bureau, a Ivana Bezerra. Obrigado, Ivana, parabenizando aqui. Também a Rebeca Carioca, também aqui do Tribunal de Justiça aqui do Ceará, parabenizando aqui a exímia magistrada, professora Lorena. Obrigado, Rebeca. Professora, como a senhora vê a questão dessas mudanças de posicionamento do STF com relação à prisão de segunda instância? Ok. Bom, aqui a gente tem um tema, essa prisão da segunda instância. Inclusive vi que voltou para o Congresso, né, a tentativa agora, então, de incluir, de modificar a Constituição em termos de emenda constitucional para ver se inclui a prisão em segunda instância. A questão é que esse tema ele é debatido desde a promulgação da nossa Constituição, em que pese ela seja expressa de que somente pode se executar após o trânsito em julgado da condenação, não haveria a possibilidade dessa execução provisória sem o trânsito em julgado, mas mesmo assim nós tivemos uma discussão muito acirrada no STF, porque até 2016, Rodrigo, até fevereiro de 2016, não se podia essa execução provisória da pena. E a partir de fevereiro abriu-se a possibilidade, esse tema ficou muito acirrado, sobretudo em razão da Lava Jato, que nós tivemos muitos que foram colocados na execução provisória, e aí são escritórios famosos que conseguiram levar essa matéria com mais contundência para o STF, e isso começou a ser muito pautado, começou a ser muito divulgado, começou a ser muito discutido. Mas a questão é que desde fevereiro de 2016 até novembro do ano passado, 2019, nós tivemos a possibilidade desta execução provisória. Havia-se uma interpretação feita por 6-5, para você ver o quanto que era acirrado, não era nada unânime, foi 6-5 no STF, sempre os julgados, e novamente por 6-5 se mudou a posição. A posição que hoje existe é uma interpretação literal da Constituição. Se a Constituição está falando trânsito em julgado da condenação, então vamos interpretar trânsito em julgado da condenação. Então não existe na Constituição a possibilidade de abertura para uma execução provisória. Por isso que agora, né, depois que o STF decidiu desse modo, a discussão avançou para o Congresso Nacional
para que o Congresso fizesse uma emenda para alterar essa redação da Constituição Federal. Claro que existe uma discussão sobre a possibilidade ou não de se alterar essa matéria na Constituição Federal, da investigação. Tudo isso vai ser analisado pelo juiz das garantias, o juiz da fase do inquérito policial. A audiência de custódia se refere à prisão em flagrante, em que eu preciso decidir se a pessoa presa em flagrante vai continuar em flagrante ou não, se esse ou não, o juiz das garantias, na função de fazer a audiência de custódia na situação da prisão em flagrante, é do juiz das garantias. Nesse momento da fase pré-processual. Tá me ouvindo, Rodrigo? Não sei se deu uma travada. Professora, está me ouvindo? Oi, tô aqui. Oi. Tô Pronto, agora aqui. voltou, Uhum. agora voltou, agora voltou. Agora voltou. Tá me Tá, ouvindo? tava perguntando se tinha dado uma travada. Pronto. Tá, Rodrigo, você ouviu a minha explicação? Ouvi, Então, aí ouvi. isso foi do juiz das garantias. Aí ele perguntou qual a minha opinião. Sim, É. eu sou favorável ao juiz das garantias, uma vez que nós temos essa questão, principalmente com a questão do sistema acusatório, da gente fazer uma divisão de funções mesmo, entre aquele juiz que efetivamente vai instruir o processo e o juiz que vai decidir. Quando aqui é uma estrutura própria, quando eu tenho uma estrutura própria aqui no Distrito Federal, em que eu tenho um núcleo que se faz a audiência de custódia, eu já acabo sendo uma juíza diferente daquele que vai julgar o processo, porque aqui hoje, quando eu faço a custódia, eu, após realizar a audiência, eu remeto esse auto de prisão em flagrante para a vara que irá instruir o processo posteriormente. Mas na estrutura do juiz das garantias, a gente vai ter uma ampliação dessas funções no momento pré-processual apenas para esse juiz incumbido de analisar questões antes da denúncia, antes do oferecimento da queixa-crime. Agora, doutora, você vê como positivo o juiz de garantias, então? Sim, sim, mas assim, Positivo, a né? gente tem que ter muita atenção, porque essa questão ainda vai ser decidida pelo STF, para ver se o juiz das garantias é constitucional ao nosso ordenamento, porque essa estruturação de juízes diferentes entre fase pré-processual e processual, isso já existe em outros países. Mas isso está suspenso, nem chegou a entrar em vigor, nós não temos na prática essa estruturação do juiz das garantias. Antes mesmo de entrar em vigor, que seria dia 23 de janeiro, houve uma suspensão numa cautelar pelo STF, e aí no dia 21 de janeiro foi suspenso. Nós não sabemos como é o juiz das garantias efetivamente na prática, está pendente de análise pelo STF. O ministro Luiz Fux tomou posse como presidente e no segundo semestre agora de 2020 ele não pautou essas ADINs, então vai ficar para o ano que vem, no mínimo o ano que vem, para essa decisão. Então nós não conheceremos ainda o que é o juiz das garantias na prática em 2020. Nós vamos ter que aguardar essa análise pelo STF. Ok. Agradecer aqui a audiência, aqui, professora Ana Salazar, lá da Itália. Lá já está um horário bem avançado. Sim, e sim. ela está dizendo que está acordada, estava só esperando por essa live. Perfeito, que ótimo. Lá acho que são 5 horas de diferença, Eu né? acho São que são 5 5 horas. horas na frente. Sim, sim. Obrigado, Ana Salazar, aí, pelo prestígio. Doutora Lorena, obtenção de prova através de WhatsApp é considerada prova ilícita?
Então, Rodrigo, essa foi perguntas, né, que chegaram. O É, que que a gente tem? Essa questão da obtenção da prova pelo WhatsApp depende qual vai ser o momento e como que ela vai ser obtida. O que o STJ já decidiu a respeito disso? Se eu tiver uma situação de prisão em flagrante, como nós estamos tratando aqui, no momento da prisão em flagrante, o delegado, por exemplo, e os agentes de polícia, eles podem até apreender, né, levar para a delegacia o que estiver ali com a pessoa presa. Então, vamos supor que o João está praticando o delito de tráfico de drogas. No momento que ele foi preso, ele estava portando a droga, portando um celular, portando dinheiro, tudo ali com ele. Isso tudo vai ser encaminhado para a delegacia, mas a situação de flagrante, por si só, não autoriza que o delegado entre no WhatsApp, porque nós temos o sigilo dos dados, e isso inclusive se encontra na Constituição Federal. Então, numa situação de flagrância assim, o que o delegado vai fazer? Ele já tem o celular, ele vai manter o celular apreendido e vai fazer um pedido para o juiz com competência para análise daquela situação, para que o juiz defira que o delegado entre no WhatsApp do preso. E aí, se for deferido, ele pode entrar tranquilamente. Outra situação que a gente vê muito na prática também, aí já é do mandado de busca e apreensão. Então vamos supor que o José está praticando tráfico de drogas, mas a gente sabe que a casa dele é um ponto de tráfico de drogas, que lá na casa ele comanda o tráfico pelo telefone, por computador, né, acorda ali com os clientes a respeito da distribuição das drogas. E aí o delegado, fazendo essa investigação, pediu para o juiz para que ele expedisse um mandado de busca e apreensão para ele ir na casa do José. Aí já é uma situação diferente, porque a partir do momento que o juiz autorizar que o delegado vá na casa do José para apreender tudo que lá tem a relação com o tráfico de drogas, o aparelho celular vai estar incluído. E aí o delegado vai poder acessar o WhatsApp e os outros dados que constam do celular. Então depende muito de como ocorreu a apreensão do celular para que o delegado possa ou não entrar e verificar esses dados para ver se vai ter uma autorização judicial para quebrar o sigilo ou se já foi dada anteriormente uma autorização judicial para que se entre no WhatsApp. certo. Doutora Lorena, então, se vamos dizer que tem uma autorização judicial lá para você ver lá alguma prova no WhatsApp. E, e se tenha um encontro fortuito de provas. Você vai lá para investigar um crime e acaba encontrando outro. Como é que fica, professora? E aí, mais uma vez, aí tem que ver se houve essa autorização, se tiver essa autorização, a jurisprudência ela já permite esse encontro fortuito, né? E aí isso vai ser analisado, claro, numa fase processual, vai ter que ver exatamente qual foi esse dado colhido, como que é, o que o delegado fez posteriormente com essa informação, para verificar a credibilidade dessas outras provas que foram encontradas. Mas, de regra, se já teve uma autorização judicial, poderá haver um encontro fortuito também de provas. Isso não acarretaria numa ilicitude. Ok. Ok? Professora, chegou aqui uma pergunta aqui da Úrsula. Ela pergunta, na questão do iPhone, a pessoa que sofre apreensão do bem pode ser obrigada a pôr o dedo, porque nem sempre conseguem desbloquear. Não, então, aí isso entra na mesma coisa que a gente falou sobre o sigilo de dados, né? Por que teria interesse em desbloquear o celular? É exatamente para ver o e-mail, para ver o WhatsApp, para ver o Telegram, outros meios de comunicação, para ver o que a pessoa, com quem que a pessoa estava se comunicando. Então, mais uma vez, quando uma pessoa é presa em flagrante, ela não é obrigada a colocar o dedo, porque isso haveria a necessidade de uma autorização judicial prévia para que os agentes de polícia e delegados pudessem acessar o conteúdo do celular. Mas, como eu disse, diferente é se já houver uma autorização judicial e aí o agente já tem a possibilidade de apreender aquele celular, e aí nem vai precisar, na verdade, desbloquear com o dedo, porque eles vão conseguir acessar pelos seus meios tecnológicos e etc. Eles vão acessar os dados do celular de qualquer forma. Professora Lorena, tem uma polêmica atualmente. Uns Sim. defendem a
audiência de custódia por videoconferência. Como a senhora vê isso? Então, a gente hoje fica complicado, Rodrigo, porque nós não estamos numa situação de normalidade, né? Nós estamos numa situação que acho que ninguém imaginava que a gente ia passar em 2020, pelo menos não em 2019 a gente não imaginaria. Então, o que que nós temos? Quando a gente trata da audiência de custódia e a gente olha as legislações internacionais que eu falei, e os tratados e convenções, eles falam que tem que ser uma apresentação pessoal. Então, a apresentação pessoal não abre margem para videoconferência, é apresentar pessoalmente. Então, a regra, vamos falar numa situação de normalidade. Numa situação de normalidade é eu ter que levar a pessoa presencialmente ao juiz, ao Ministério Público, à defesa. Numa situação de normalidade, nós não temos a possibilidade da videoconferência, porque só a olho nu que nós conseguimos observar muitos detalhes no momento de conversar com o preso e verificar a integridade até física, corporal desse preso. Então, classicamente, na normalidade, a doutrina e até mesmo o Conselho Nacional de Justiça sempre foram contra a realização da videoconferência. Se nossos espectadores jogarem hoje no Google audiência de custódia por videoconferência, a maior parte dos resultados da pesquisa na situação de normalidade vai ser contra. Parecer técnico do Conselho Nacional de Justiça contra, doutrina pesada sendo contra, dizendo que o que realmente abarca a humanização do procedimento, que é a apresentação, tem que ser presencial. Isso numa situação de normalidade, mas agora a gente vem para uma situação da pandemia, que aí as coisas se complicaram um pouco, porque a gente viu a impossibilidade da apresentação pessoal, por algo que antes a gente não imaginava, né? E, por exemplo, aqui no Distrito Federal nós suspendemos a apresentação pessoal e assim foi na maioria dos estados desde o dia 17 de março. Então a gente já está indo aí já estamos indo para outubro, ou seja, nós já estamos há muitos meses, né? Vamos completar 7 meses sem realizar a apresentação pessoal. Então, essa discussão da videoconferência, ela se tornou ainda mais intensa, porque ela retornou nesse período de pandemia. Muitos dizendo, poxa, mas nem agora, em que eu não consigo fazer presencial, por que eu não faço pela videoconferência para ser um meio termo? Eu não vou deixar de apresentar, que traz sérios prejuízos ali ao procedimento, o procedimento não está sendo feito, mas eu também não tenho como ser presencial porque aumenta o risco de transmissibilidade do novo coronavírus. Então vamos adotar um meio termo, videoconferência. No entanto, o Conselho Nacional de Justiça continuou sendo contra. E ele tem uma norma, uma resolução que foi emitida em junho desse ano, regulamentando as audiências criminais nas varas criminais por videoconferência. Em que situações elas podem ser feitas? Mas o artigo 19 da resolução proibiu expressamente, vedou expressamente a possibilidade de realizar audiência de custódia por videoconferência. O que fizeram? Levaram isso para o STF. Então, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, vendo exatamente essa necessidade de chegar a um termo, já que não dá para fazer presencial, decidiu ajuizar o Maddim e encaminhou o tema para o STF, para ele decidir se pode fazer por videoconferência ou não. No entanto, isso ainda não foi julgado, nem a cautelar. Ainda está pendente de análise pelo STF. Então, nós não temos uma resolução nesse sentido. O que nós temos é uma norma que veda totalmente, que é a norma do CNJ, e assim os tribunais não estão fazendo por videoconferência. Não estão fazendo. Certo. Professor, chegou aqui uma pergunta aqui do seguidor aqui, Ronan. Ele pergunta, doutora, posso me recusar a colocar a senha no aparelho sob o argumento de não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo? É no mesmo sentido que a gente falou do dedo, né? Seria acessar, então caminha no mesmo sentido que nós comentamos sobre colocar o dedo ou colocar a senha. De regra, não. Também de acordo com esse princípio constitucional que ele citou, mas exatamente porque existe um sigilo
dos dados que constam naquele celular, e que então pode-se apreender o celular na situação de flagrância, mas isso vai depender de uma autorização judicial para ver o que tem dentro daquele celular, por exemplo, o WhatsApp, que é o mais comum. Mas se já tiver uma autorização judicial prévia, aí eles vão acessar o celular de qualquer modo. Então, ok. Então está respondido também aí a pergunta do Diego, que foi mais ou menos nesse caminho. Perfeito. Professora, chegou aqui uma pergunta aqui da minha mãe, que está assistindo a live, tá? Marta Pereira. Ela pergunta, doutora Lorena, quem pode participar da audiência de custódia? E ela pergunta também, qual o papel do advogado na audiência? E ela ainda complementa, parabéns pelo seu grande desempenho na magistratura. Marta, um abraço para você. Muito obrigada pelo elogio. Vamos então à sua pergunta. Bom, quem pode participar da audiência? Como nós citamos, todo mundo tem que estar presente, né? Tem o juiz, que é quem vai ter que analisar a situação do preso, quem vai efetivamente decidir sobre o que vai acontecer na situação daquele preso, se ele vai continuar preso ou não, se aquela prisão foi regular ou não. Mas para isso, antes do juiz decidir, ele precisa ouvir as partes. Quem são as partes? Ele vai ter que ouvir o Ministério Público, que vai estar ali verificando e manifestando pela prisão ou não, manutenção ou não da prisão daquele preso. E nós teremos a parte da defesa, porque o preso, no processo penal, ele não pode ficar sozinho. Como nós temos toda uma força estatal contra o preso, porque nós temos o quê? A instituição da polícia, que é uma força estatal, nós temos o Ministério Público na Ação Penal Pública, que é uma força estatal. Então, o preso, ele não pode ficar sozinho tendo que se defender contra essa força estatal. Então, no processo penal, nós temos como obrigatória a participação de uma pessoa habilitada para tanto, que é a figura da defesa técnica, que é a figura daquele que estudou direito, tirou a AB e, portanto, tem habilitação técnica e jurídica para defender aquela pessoa. Pode ser um advogado particular, ou se aquele preso não tem condições de contratar um advogado, a Defensoria Pública vai assistir aquele preso, vai dar a assistência necessária. Então, qual é o papel do advogado no momento da audiência? O advogado, ele vai ficar atento para ver se aquele cliente dele foi preso da forma devida. Porque ele pode olhar para tudo que está escrito naquele auto de prisão em flagrante e verificar que tem alguma irregularidade, tem alguma ilegalidade, tem alguma inconstitucionalidade, não era para ter entrado na casa dele, ou então não era uma situação de flagrância, porque nós temos algumas espécies de situação de flagrância que tem que estar presente. Ele vai verificar se o delegado fez tudo da forma correta na delegacia, se fez todas as formalidades, porque o Código de Processo Penal nos traz tudo que o delegado tem que fazer, o delegado de polícia tem que fazer quando ele prende alguém. Então, o delegado pode conferir se ele fez tudo de acordo com a lei. Ele vai conferir se o cliente dele está machucado, se sofreu alguma agressão, se passou pelo exame de corpo de delito exatamente para verificar como foram essas agressões, para que a gente possa tomar providências no momento da audiência. E o advogado vai tentar também pleitear a soltura. Mesmo que aquele auto de prisão em flagrante esteja todo regular, o advogado, no momento posterior, vai tentar que o cliente dele responda em liberdade. Então, vai falar, olha, eu estou pedindo aqui a liberdade dele por conta disso, 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 e vai usar a jurisprudência, usar a argumentação jurídica, usar o que ele estuda, usar as condições pessoais daquele que está preso para conseguir convencer o juiz de soltar e que ele fique solto aguardando o julgamento do processo. Que aí pode ser que ele cumpra algumas condições também. Mas, mais ou menos, em linhas gerais, esse é o papel do advogado na audiência de custódia, que é um papel importantíssimo, exercido tanto pelo advogado constituído, bem como pode ser também pela Defensoria Pública. Então, tem um papel muito importante na defesa dos direitos daquele que está preso e para verificar se consegue a soltura dele após a audiência. Professora, chegou aqui uma pergunta do seguidor Diego. Ele diz o seguinte, doutora, é possível pedir a nulidade das prisões por ausência de audiência de custódia?
Então, o que ocorre? Nesse período da pandemia, a gente não está fazendo o mesmo. Ninguém vai declarar nenhuma nulidade de prisão pela ausência de audiência de custódia, porque, como eu citei, aqui no Distrito Federal, e é a realidade de muitos estados, desde o dia 17 de março não estamos fazendo audiência de custódia. E em outros estados, apesar de mudar a data, também não estão fazendo audiência de custódia. Por quê? Porque existe uma autorização por parte do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta também essa matéria de audiência de custódia na Resolução 213, mas eles pediu recomendações. Se você pesquisar, é a recomendação 62 do CNJ, alterada pela recomendação 68 também do CNJ. Nessa recomendação, ele coloca que é uma motivação idônea você não fazer a audiência de custódia nesse período do novo coronavírus, em razão de questões de saúde da alta transmissibilidade, porque na sala da audiência fica muita gente. Fica o juiz, fica o promotor, fica a defesa, fica o preso, fica a escolta do preso, fica os servidores do tribunal. Então, assim, são 10 pessoas ou mais dentro de uma audiência, não tem como a gente manter no período que nós estamos. Então, houve uma autorização para que se utilizasse como uma motivação idônea a não realização da audiência de custódia. Então, nós não estamos falando. Então, nulidade e ilegalidade nesse período da pandemia já não tem como falar. Mesmo que a gente retorne para uma situação de normalidade, essa questão da nulidade da prisão ou não também vai ser julgado pelo STF, porque o artigo 310, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que fala exatamente a respeito disso, Diego, que a ausência da audiência acarreta no relaxamento da prisão, que é ali reconhecer a ilegalidade da prisão. Isso também está pendente de julgamento no STF. Na mesma DIN que entrou a respeito do juiz das garantias, também suspendeu essa previsão da ilegalidade. Então, como eu disse, não está pautado para 2020, nós vamos ter que aguardar a nova pauta do STF para 2021, para ver se esse tema será pautado para que o STF, então, diga a palavra final a respeito dessa consequência que é a ilegalidade pela não realização da custódia. Ok. Agradecer aqui a presença na live da empresária aqui no estado do Ceará, presidente do Ceará Convention Bureau, a Ivana Bezerra. Obrigado, Ivana, parabenizando aqui. Também a Rebeca Carioca, também aqui do Tribunal de Justiça aqui do Ceará, parabenizando aqui Sim. a exímia magistrada, professora Lorena. Obrigado, Rebeca. Obrigada. Professora, como a senhora vê a questão dessas mudanças de posicionamento do STF com relação à prisão de segunda instância? Ok. Bom, aqui a gente tem um tema, essa prisão na segunda instância, inclusive vi que voltou para o Congresso, né, a tentativa agora, então, de incluir, de modificar a Constituição em termos de emenda constitucional, para ver se inclui a prisão em segunda instância. A questão é que esse tema ele é debatido desde a promulgação da nossa Constituição, em que pese ela seja expressa de que somente pode se executar após o trânsito em julgado da condenação, não haveria a possibilidade dessa execução provisória sem o trânsito em julgado, mas mesmo assim nós tivemos uma discussão muito acirrada no STF, porque até 2016, Rodrigo, até fevereiro de 2016, não se podia essa execução provisória da pena. E a partir de fevereiro abriu-se a possibilidade, esse tema ficou muito acirrado, sobretudo em razão da Lava Jato, que nós tivemos muitos que foram colocados na execução provisória, e aí são escritórios famosos que conseguiram levar essa matéria com mais contundência para o STF, e isso começou a ser muito pautado, começou a ser muito divulgado, começou a ser muito discutido, mas a questão é que desde fevereiro de 2016 até novembro do ano passado, 2019, nós tivemos a possibilidade desta execução provisória. Havia-se uma interpretação feita por 6-5, para você ver o quanto que era acirrado, não era nada unânime, foi 6-5 no STF, sempre os julgados, e novamente por 6-5 se mudou a posição. A posição que hoje existe é uma interpretação literal da Constituição. Se a Constituição está falando trânsito em julgado da condenação, então vamos interpretar trânsito em julgado da condenação.
Então, não existe na Constituição a possibilidade de abertura para uma execução provisória. Por isso que agora, né, depois que o STF decidiu desse modo, a discussão avançou para o Congresso Nacional, para que o Congresso fizesse uma emenda para alterar essa redação da Constituição Federal. Claro que existe uma discussão sobre a possibilidade ou não de se alterar essa matéria na Constituição Federal, mas o que estão querendo é alterar a redação desse artigo para poder se permitir a execução a partir do julgamento em segunda instância, que aí sim nós teríamos a confirmação em segunda instância, não precisaria subir para STF e para STJ para já ocorrer o cumprimento daquela pena, o início de cumprimento daquela pena imposta na sentença e confirmada pelo tribunal de segunda instância. Então, a gente ainda vai ter um debate a respeito disso, mas agora no Congresso Nacional, porque no STF a questão ficou mais decidida em novembro do ano passado pela impossibilidade de execução provisória. Professora Lorena, eu quero avisar aí os seguidores que quiserem enviar perguntas, podem enviar aí relacionadas à audiência de custódia e pacote anticrime. Professora, então quais foram, com relação ao pacote anticrime, quais foram as alterações que tiveram com relação à obtenção de provas? Obtenção de provas. Veja, o pacote anticrime ele trouxe muitas alterações no nosso sistema criminal, né? A Lei 13.964, ela altera não é só o Código de Processo Penal, ela altera o Código Penal, ela altera legislações como legislação de drogas, organizações criminosas, alterou várias. Quanto à obtenção de prova, algo que impacta nessa obtenção é a questão do juiz das garantias, que, como eu falei, a gente vai ter essa divisão, né, de funções. Então, aquele juiz que atuou na fase da investigação, ele não vai poder analisar provas numa fase judicial, vai ter que ser outro juiz que, num primeiro contato com as provas na fase judicial, vai ter que instruir e julgar aquilo. E lá no tema de provas, também no processo penal, no artigo 157, tentou ali, mas isso também está suspenso, com eficácia suspensa, tentou, para aquele juiz que reconhecer a ilicitude de uma prova. Então, quando, vamos supor, eu estou aqui julgando um processo e, de repente, eu verifico que uma das provas foram obtidas mediante tortura. Vamos dar um exemplo bem emblemático, assim, para ficar mais claro para quem está nos assistindo. Vamos supor que determinada prova foi obtida mediante tortura. E eu, Lorena, reconheço que realmente não tem como eu usar aquela prova, porque ela é ilegal, ela é ilícita, ela é nula, eu preciso tirar ela do processo. O pacote anticrime, então, tentou fazer com que esse juiz que tomou conhecimento dessa prova e que a retirou do processo, que ele não julgasse o processo. Porque, querendo ou não, mesmo que a prova saísse do processo, isso já entrou na cabeça do juiz, já teria entrado, então, na cabeça do juiz. E então tentou fazer isso, que seja um outro juiz, um substituto que julgue o processo e não aquele que tomou conhecimento da prova ilícita. Só que, mais uma vez, isso entra no nosso pacote de coisas a serem decididas pelo STF, as mesmas ADINs que eu citei a respeito de juiz das garantias, a respeito do artigo 310, parágrafo 4º da ilegalidade das prisões pela não realização da audiência de custódia no prazo, também entramos com esse artigo 157, parágrafo 5º, na tentativa de que o juiz não julgue o processo quando reconhece uma ilicitude de prova. Então, a gente tem que novamente aguardar ali a análise pelo STF a partir do ano que vem. Professora Lorena, chegou uma pergunta aqui da seguidora Paula. Doutora, é possível que o juiz converta o flagrante em prisão preventiva sem que o Ministério Público requeira? Ok, Rodrigo, essa também é uma discussão bem acalorada no nosso sistema. A discussão ficou ainda mais acirrada novamente após o pacote anticrime, porque nós já temos desde a Constituição Federal o sistema acusatório. No entanto, a gente discutia a aplicação desse sistema acusatório, os limites desse sistema acusatório, se é um sistema acusatório puro, se é um sistema que permite que o juiz haja de ofício em determinadas situações.
E com o pacote anticrime, nós tivemos mais uma vez a inserção do sistema acusatório, agora de forma expressa, no Código de Processo Penal, no artigo 3º-A. E algumas redações do título de prisão foram alteradas também pelo pacote anticrime, como exatamente o artigo 283 e o artigo 311, que dizem então que o juiz agora não pode prender alguém sem que haja uma provocação de um dos legitimados. Então, por exemplo, se o Ministério Público não pediu, se o delegado de polícia não pediu, se algum dos legitimados descritos na lei não pedirem para o juiz, ele não poderia simplesmente atuar de ofício, de proativo e querer prender alguém sem que haja uma provocação. Porque no sistema acusatório, o juiz tem que se manter afastado dessa proatividade, então ele tem que ser provocado a atuar, porque ele é equidistante, ele não atua como parte. No entanto, nós temos no 310 essa situação que não seria efetivamente, na forma com que a jurisprudência diz, não é exatamente uma decretação. Seria uma conversão da prisão em flagrante em preventiva no momento que se analisa um auto de prisão em flagrante na audiência de custódia. Então, essa discussão está tendo se é possível ou não. O que é que o STJ diz? O STJ ele tem julgados, inclusive hoje saiu mais um julgado da 5ª turma do STJ, foi publicado, teve também um julgado, dizendo que é possível sim. Eu posso estar na audiência de custódia, eu, Lorena, magistrada, eu posso estar na audiência de custódia, o preso na minha frente. No momento da manifestação das partes, o Ministério Público diz que não quer a prisão, a defesa concorda com o Ministério Público, diz que não há necessidade na prisão. Para o STJ, tratando-se de uma conversão do flagrante em preventiva, eu, Lorena, poderia, de qualquer modo, converter de ofício, sem a manifestação do Ministério Público. Isso é muito criticado, nós ainda teremos muito debate. Nós temos, inclusive, uma medida cautelar num HC do ministro Celso de Mello no STF, que ele foi contra esta possibilidade, ele entendeu que não é possível converter o flagrante em preventiva, mas o que nós temos hoje no nosso sistema é a posição firmada pelo STJ sobre a possibilidade. Seria possível, sim. Ok. Doutora, uma pergunta aqui da Mari. A autoridade que efetuou a prisão pode participar da audiência de custódia? Então, não pode. Por quê? Porque na audiência de custódia é um momento daquele preso ter um ambiente seguro, porque ele vai estar ali com um juiz, ele vai estar ali com um advogado, que ou ele contratou porque ele confia, ou porque é uma instituição confiável, que é a Defensoria Pública, e ele vai estar com o Ministério Público, que é quem exerce o controle externo da atividade policial, e isso segundo as atribuições dadas pelo artigo 129 da Constituição Federal. Então, ele tem ali atores muito importantes na frente dele, em que ele precisa ter um ambiente seguro para relatar qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de abuso, qualquer irregularidade que tenha ocorrido desde o momento que ele foi detido. Então, quem é que tenha participado do momento anterior, seja um agente de polícia, seja o delegado de polícia, não pode estar no ambiente da audiência de custódia. Por isso que muitas vezes também a gente tem que ter o cuidado com a escolta, principalmente em cidades mais pequenas, em comarcas mais pequenas, porque a escolta que está ali junto com o preso na sala de audiência não podem ser os policiais que eventualmente prenderam ele na rua ou que fizeram e estavam dentro da delegacia de polícia. Não pode ser, tem que ter esse cuidado. Em cidades maiores é mais tranquilo, por exemplo, aqui em Brasília, eu tenho naturezas, espécies diferentes e cargos diferentes dentro da polícia para aqueles que atuam na rua, para aqueles que atuam na delegacia e para aqueles que estão escoltando na audiência de custódia. Então, eu, por exemplo, não tenho problema com isso, mas tem que se conferir realmente para que não sejam as mesmas pessoas, para que o preso fique tranquilo para relatar qualquer abuso sofrido. Ok. Tem duas perguntas iguais aqui, do Alex e da Luana, perguntando se a live vai ficar salva. Eu quero responder aqui que a live vai ficar salva aqui no Diálogo Ponto Aberto,
né? Quem não Perfeito. assistiu toda, vai lá, assiste a parte que não assistiu, encaminha para quem tem interesse, que vale a pena. É uma live aqui maravilhosa aqui com a doutora Lorena. Uma pergunta aqui do Eliton. Doutora Lorena, este seu entendimento também se estende ao trancamento de inquérito de ofício? Então, trancar inquérito de ofício, o magistrado pode. Ele pode, inclusive, conceder HCs de ofício. Então, o magistrado, quando ele verifica que, por exemplo, não era para existir aquela investigação, que ela é totalmente ilícita, ele pode sim trancar. Isso, inclusive, a gente pode até tirar de forma expressa do próprio Código de Processo Penal, quando traz as previsões explícitas do rol de atribuições do juiz das garantias, por exemplo, lá está descrito que ele também vai atuar no sentido de trancar inquéritos policiais, porque ele tem que garantir a regularidade daquelas investigações que são feitas. Então, o magistrado, quanto a trancamento de inquérito, ele pode sim atuar de ofício, agiria como se fosse um HC de ofício, mas também nada impede que o próprio advogado, tentando, entre com um HC para trancamento do inquérito policial ou requeira isso ao juiz para que tranque, para que termine aquela investigação. Ok. Agradecer a presença aqui na live do secretário de Turismo da nossa famosa praia de Jericoacoara, aqui no Ceará. Obrigado, Ricardo, pela presença. Maravilhosa, Jericoacoara. Você conhece, doutora? Conhece, não? Conheço, Jericoacoara, conheço. Oi, Ricardo. Obrigado pela presença. A Paula está perguntando, doutora, há um discurso de que a polícia prende e a justiça solta. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Quais os critérios para que uma pessoa presa em flagrante tenha direito à liberdade provisória? Perfeito. Bom, esse discurso ele acabou ficando muito conhecido. A polícia muitas vezes fica um pouco chateada pelo pouco tempo em que ele realiza a lavratura de um auto de prisão em flagrante e logo após existe eventualmente uma soltura no momento da audiência de custódia. Mas isso é do nosso sistema. A gente tem que compreender que cada instituição ela tem as suas atribuições. A polícia, ela tem uma determinada atribuição, que é garantir a nossa segurança, que é ali, verificando uma situação de prisão, tomar as providências na forma da lei. Ela tem o dever de lavrar o auto de prisão em flagrante, ela tem o dever de encaminhar a pessoa para o juiz, ela tem o dever de encaminhar um auto de prisão em flagrante, então é uma atribuição. Quando isso chega na mão do juiz, o juiz ele já tem outras atribuições, o exercício da função dele já é diverso. Então, o juiz, ele também não é parte, ele não está ali em benefício ou em prejuízo do preso. Ele tem a legislação ao seu dispor para, de acordo com a legislação, decidir sobre a situação do preso. Então, o juiz ele tem o dever de ver o quê? Se o preso está ali da forma devida ou não, se aconteceu alguma coisa que não era para ele estar ali, se aconteceu alguma ilegalidade, e o juiz tem que agir na forma da lei. Então, é outro pensamento do que aquele exercido para se garantir a segurança pública, para atuar no combate do crime, que são as funções da polícia. O juiz ele não tem esta função. Claro que ele se preocupa, né, em como vai garantir, como que vai tratar a situação do preso. A gente tem que compreender um segundo ponto sobre essa questão da polícia prende, a justiça solta, que no nosso sistema a regra é a soltura, a gente não pode esquecer disso. A regra não é a pessoa permanecer presa até o julgamento, ou permanecer, necessariamente todo mundo tem que ficar preso até ser julgado. Muito pelo contrário. Nós temos que nos lembrar que existe um princípio base, fundamental, um princípio pilar da nossa Constituição Federal, que é a presunção de inocência. Por isso que quando vem a legislação, ela nos diz que a regra é eu soltar, a exceção é eu prender. Então, para o magistrado prender é diferente do que a polícia. A polícia, se tem alguém que praticou um crime, ela tem que lavrar o auto de prisão em flagrante. Ela está ali nas suas atribuições. Para o juiz, para ele manter a pessoa presa, é somente a título de exceção. E o juiz tem que abrir o Código de Processo Penal, tem que ler os requisitos sobre prisão, tem que ler os pressupostos sobre prisão
e apenas se estiverem todos preenchidos é que o juiz vai prender preventivamente. Se não estiver, ele vai usar a regra, que é soltar a pessoa e a pessoa vai ficar solta aguardando o julgamento. Nesse ponto, eu sempre gosto de fazer também uma observação, quando a gente fala da polícia prende, a justiça solta, porque quando se fala também que a justiça solta, a justiça ela não solta sem condições a serem cumpridas. Muita gente acha assim, porque ele foi solto, ele vai ficar livre, leve e solto, ele não vai precisar responder a nada, ele não tem que cumprir mais nada. Não é assim. Quando a pessoa é solta e ainda vai responder a um processo, ela tem várias obrigações a serem cumpridas. Ela precisa manter o endereço dela atualizado para sempre ser localizada, ela precisa ir na audiência quando for chamada, ela precisa responder ao processo. Além disso, mesmo na soltura, na concessão da liberdade provisória, nós podemos impor condições complementares. Então, nós temos lá no 319 do Código de Processo Penal uma série de condições que o juiz pode colocar. Desde uma proibição que ele viaje e saia da comarca, uma proibição que ele volte no lugar que praticou o crime, uma proibição que ele fale com alguém, uma proibição que ele saia de casa no período noturno, até uma condição mais grave, que é, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica, que acaba ficando mais conhecido também, que é a pessoa ser solta, mas ficar usando aquele equipamento preso ao tornozelo dela. Então, não é porque foi solto, não é porque a justiça soltou, que também a pessoa está livre para fazer o que ela quiser e vai poder cometer novos crimes, nada disso. Ela tem obrigações e obrigações também complementares podem ser impostas na soltura, mesmo assim. O Alex fez uma pergunta aqui agora, com relação, que você já respondeu, professora, que é com relação à ilegalidade da prisão com a inexistência da audiência de custódia. Então, Alex, quando terminar a live aqui, você pode assistir a live aí novamente, que a professora já respondeu essa pergunta. Isso. Você vai ver, Alex, que agora na situação da pandemia, não tem como a gente falar em ilegalidade pela não realização da custódia, porque realmente há uma autorização para que ninguém realize. Então, eu citei o exemplo do Distrito Federal, que desde o dia 17 de março não está se fazendo audiência de custódia. Mas na normalidade, Alex, se você der uma pesquisada na jurisprudência do STJ, infelizmente ainda havia uma relutância no reconhecimento de ilegalidades. Muitas vezes, quando existe uma análise do auto de prisão em flagrante, mesmo sem a realização da audiência de custódia, mas com a conversão da prisão em preventiva, acaba que o STJ diz que o título da prisão, né, não é mais flagrante, é preventivo, o título mudou, e aí o STJ não tem reconhecido a ilegalidade. Não sabemos como isso vai ficar, porque, como eu disse também, o STF vai analisar um pouco dessa questão da ilegalidade ou não pela não realização da custódia, lá no artigo 310, parágrafo 4º, que está suspenso e vai ser objeto ainda de análise pelo STF. Doutora, nós temos aí poucos minutos aqui, se a senhora puder responder essa pergunta aqui com um pouco de brevidade, né? Doutora, o ANPP para você é de concessão obrigatória pelo MP se atingidos os requisitos legais ou é discricionário? Perfeito. A gente tem muita discussão, não só no acordo de não persecução penal, que é o ANPP, mas também na questão dos outros institutos de justiça consensual, de justiça negociada, né? Que nós temos os institutos despenalizadores como a transação penal, a suspensão condicional do processo. Então, hoje o que nós temos? A ampliação desse rol de justiça negociada com a vinda do ANPP no Código, né? Ele já estava previsto numa resolução do CNMP, mas isso de ser um poder discricionário do MP ou um direito subjetivo daquele que vai receber o benefício já era discutido em termos de transação penal e suspensão condicional do processo. O que se entende é que, assim, não cabe à magistrada, não cabe ao juiz analisar o benefício ou não. Todos esses benefícios que eu citei, eles são de atribuição do Ministério Público, né? Então, o Ministério Público analisa se haverá a transação penal, o Ministério Público analisa se vai ter a suspensão condicional do processo, o Ministério Público analisa se vai ter o ANPP. O que a legislação prevê é que se o juiz verificar que era o caso, que aí entra na pergunta, o juiz achou que era o caso, sim, da suspensão condicional do processo.
e o Ministério Público não ofereceu. O que o juiz pode fazer? Nós temos uma súmula, no caso da suspensão condicional do processo, que é a súmula 696 do STF, que diz que o juiz vai remeter para o órgão superior do Ministério Público para que esse órgão analise se é para oferecer ou não o benefício, já que o membro do MP não quis oferecer. Então, o juiz pode fazer essa fiscalização. Como a NPP é um novo instituto despenalizador que traz o mesmo sentido, né, da suspensão condicional do processo, então o juiz ele também pode fiscalizar essa questão da concessão ou não do benefício. Isso porque também, muita atenção, aqui só uma complementação, o novo artigo 28 do Código de Processo Penal, que retira esse tipo de controle judicial, né? Nós temos a retirada do controle judicial no arquivamento, e isso pode se discutir a retirada do controle judicial em institutos despenalizadores como os que eu citei. Esse artigo também está com eficácia suspensa. Nós não sabemos ainda como vai ser aplicado na prática sem um controle judicial. Mas o que nós temos hoje, falando de hoje, quando essa live está sendo feita, é a aplicação da súmula 696, que pode ser estendida ao acordo de não persecução penal. Ok? É isso aí. Faltam aqui 4 minutos para encerrar nossa live. Quando completa 1 hora, corta. Né? Ele corta de uma vez. Esse é o mais desesperador. Ainda tinha algumas perguntas aqui. Eu quero agradecer a todos que participaram aí. Infelizmente, as outras perguntas não deu tempo para fazer, tá? Sim. Mas, assim, eu quero pedir aí para vocês que estão acompanhando, né? Para quem não segue ainda a professora Lorena Ocampos, vai lá, acima da sua tela aí, tem lá, clica, segue a professora. Ela tem excelente conteúdo lá, que eu sempre acompanho e recomendo. E também, obrigada, quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, eu peço para seguir, acompanhar toda a nossa programação de lives, com muito conteúdo, tá? É sempre importante a participação de vocês, com perguntas, comentários, é muito importante. Então, vamos seguir aí e acompanhar toda a nossa programação. A nossa próxima live está agendada para quarta-feira, diretamente com os Estados Unidos, lá com a cidade de Boston. Uma brasileira que faz sucesso lá nos Estados Unidos vai estar conosco quarta-feira, às 18 horas, tá? Horário de Brasília. Sejam todos bem-vindos. Então, perfeito. Professora Lorena, faltam aqui 3 minutos. Então, agradecer a sua gentileza, parabenizar aí pelo seu grande trabalho, tá? E as suas considerações finais, por gentileza. Rodrigo, muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu falo com todo mundo quando vai fazer live que isso foi um lado muito positivo da pandemia, da gente ficar em casa, aproximou todo mundo do Instagram, né? Para você ver, você está aí no estado de Ceará, eu no Distrito Federal, e nós estamos aqui hoje conversando. Então, muito obrigada mesmo por ter me convidado, é sempre um prazer. Eu tenho feito muitas lives, eu estou achando excelente conversar com pessoas de outras cidades, com outras culturas, podendo levar também esse conhecimento a respeito do Código de Processo Penal, do pacote anticrime, da audiência de custódia. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui à noite com vocês. Muito obrigada mesmo. E eu fico aberta também a outros convites. Caso você queira que a gente converse posteriormente, eu estou à disposição. Obrigado. Doutora Lorena, e fica o convite, tá? Para vir a Fortaleza, ao Ceará, aqui. Obrigada. Desfrutar das nossas praias, nosso sol. Tá? E quando vier, nos avise. Tá ótimo. Obrigada. Agradecer a todo mundo também que assistiu a gente. Pessoal, muito obrigada por ter assistido, por ter feito perguntas. Teve muita participação, né? A gente recebeu perguntas tanto na caixinha quanto aqui nos comentários. Então, é isso que faz também a nossa live ficar mais interativa, porque a gente possa realmente sanar a dúvida de quem está nos assistindo. Com certeza. Obrigado, Rosane, aqui parabenizando pela live. Diego, Karine Lucena, Alex Costa, Gigi, obrigado, Anne Caroline, Lai Liz, obrigado, Vini Mar, obrigado, Doinha, obrigado, enfim, Otávio, obrigado, tanta gente boa aqui que eu gostaria de ler todo mundo aqui que, assim, que abrilhantaram, a Regi Vieira, Fernandinha Alves, obrigado, Rebeca Carioca,
Nadine Scalazans, obrigado, Nadine. Enfim, todos que abrilhantaram aqui a nossa conversa, contribuíram de forma excelente, excelentes perguntas, né, doutora? Assim, a participação deles. Aqui, as nossas lives são assim, são interativas realmente, os seguidores participam com perguntas, enfim. Simone, obrigado, Simone. Newton, advogado, todos parabenizando aqui a